A gente noticiou essa semana que a ANEEL autorizou a Eletrobras a reajustar aí a conta de energia dos consumidores alagoanos. Mas o que chamou a atenção de todo mundo foi o tamanho desse reajuste, mais de 30%. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Marco Aurélio Melo. Aurélio, muito bom dia para você. A Eletrobras atribui esse aumento tão alto a quê? Muito bom dia, Juliana, Alberto Lima, a todos que estão em casa, Thaís também, né? Olha, a atribuição desse reajuste em um percentual tão alto que atinge cheio o bolso do consumidor, né? É exatamente o custo bem mais caro da produção de energia elétrica no país devido à escassez de chuvas. A consequência, reservatórios bem baixos e aí dificulta tudo, né? A produção se torna mais cara e foi necessário realmente solicitar à agência um reajuste bem maior. Mas a Eletrobras vai esclarecer melhor para a gente agora, né, como será o procedimento com relação à aplicação efetiva desse percentual aí de mais de 30%. A gente conversa a partir de agora com Almir Pereira, ele que é assessor da diretoria comercial da Eletrobras Distribuição Alagoas. Muito bom dia, Almir, obrigado mais uma vez por sua participação aqui. Diante dessa situação, o reajuste foi inevitável, então? Bom dia, Marco. Bom dia, Thaís, Juliana e telespectadores. Sim, Marco, de fato, né? E, na verdade, nós estamos sendo ressarcidos por um custo que nós já tivemos. Esse dispêndio ocorreu no período de agosto de 2013 a julho de 2014, como você bem explicou, em função da necessidade do despacho de usinas termoelétricas a óleo e a gás, que é um insumo mais caro, né? Em função da baixa dos reservatórios pela escassez de chuvas. Nós estamos passando por dos maiores secas da história, né? Na região sudeste, mais de 80 anos que não acontecia uma seca como essa. Até para o consumo humano nós estamos tendo dificuldade. Imagine para a geração de energia. Então foi necessário esse despacho. Nós não tínhamos tarifa para honrar com esses pagamentos. Tivemos que recorrer a empréstimos nesse período e agora nós estamos repassando ao consumidor. De fato, dos 32% anunciados, 31% decorrem desse fator compra de energia. Apenas 1% são decorrentes da correção inflacionária do período. Esse percentual autorizado pela agência atende, então, à expectativa, aos custos, né, apresentados pela distribuidora à agência? Marco, ele atende. Entretanto, é bom ficar claro que nós já pagamos esse custo, nós já honramos com esse pagamento junto às geradoras. Agora nós estamos repassando na tarifa durante o período de um ano, é bom que se frise isso também, que ela tem um período de vigência, podendo inclusive haver uma redução daqui a um ano, caso melhore a situação climatológica, mas que agora nós vamos buscar junto aos consumidores, ou seja, os consumidores precisam honrar com seus pagamentos, nós precisamos reduzir, por exemplo, também as ligações clandestinas, para que nós de fato recebamos de volta esse dinheiro que já foi pago, já foi honrado junto aos geradores. Almir, a gente tem uma pergunta do estúdio, Thaís. Quer dizer que a tendência é que nos próximos anos a gente não tenha que sofrer com reajustes tão altos como desse ano, caso continue aí esse problema sério nos reservatórios, no ano que vem a expectativa é de que se mantenha esse padrão de aumento ou não? Esse aumento foi especificamente para esse ano? Thaís, na verdade, a correção da tarifa de energia ela não segue os índices inflacionários, né? Ela vai de acordo com a oferta de energia no país. Esse período que nós passamos foi um período muito crítico, né? Não se imagina que isso vai ocorrer novamente. Nós pagávamos R$ 99 por cada megawatt-hora gerado, agora nós estamos pagando 140. Há uma expectativa de que as condições climatológicas melhorem e, de fato, a partir do ano que vem, nós não tenhamos reajuste nessa monta. Ainda que se mantenha essa condição atual, é muito difícil que ocorra um reajuste tão elevado, tendo em vista que a discrepância entre o que havia de previsão na tarifa para o que de fato ocorreu foi muito grande e isso normalmente não acontecerá mais. Ao autorizar o reajuste, o percentual de reajuste, a ANEEL deixa para a distribuidora a possibilidade de aplicar um valor menor e também de parcelar esse índice. Qual a decisão da Eletrobras Alagoas? Marco, a decisão não podia ser outra além de aplicá-lo integralmente nesse momento. Como eu falei, nós já honramos com esse pagamento. Esse custo de 31% dos 32%, nós já o fizemos, já tivemos, nós já repassamos aos geradores. Nós tivemos que recorrer até a empréstimo junto à holding para poder honrar com esse pagamento, porque nossa tarifa não tinha essa previsão. Ainda que nós tivéssemos recebido 100% de tudo que faturássemos nesse último período, nesse último ano, ainda assim nós não teríamos conseguido pagar, fazer esses pagamentos. Então, para devolvermos esse dinheiro emprestado, com juros e corrigido, nós precisamos aplicá-lo integralmente e durante um período de um ano. Após esse período, aí sim, nós imaginamos que a período pode retornar a patamares mais adequados. É bom frisar
que apesar desse reajuste, nossa tarifa em termos absolutos está com o mesmo valor de 2008, ou seja, de 6 anos atrás. E se corrigida monetariamente todas as tarifas desde 2004 até agora, nós temos o menor patamar de tarifa, à exceção de 2013, quando houve uma redução. E efetivamente o consumidor vai sentir quando esse reajuste? Já na próxima conta, que se vence agora no início de setembro, ou não? É na conta de outubro com vencimento em novembro? Marco, ele se dá de forma gradual, vai depender da data de leitura dos medidores de energia elétrica de cada unidade consumidora. Ou seja, um consumidor que, por exemplo, tem sua leitura no dia 15 de setembro, ele vai sentir metade da tarifa anterior, não reajustada, e metade da tarifa nova, já reajustada. A partir de 28 de setembro, quando completam um mês do reajuste, aí sim, todas as leituras, todo o faturamento já será com a tarifa nova aplicada, reajustada. Aquele consumidor que tiver alguma reclamação diante dessa leitura, diante desse reajuste, que não compreenda bem o que recebeu na conta, como deve proceder? Marco, nós adotamos 2 procedimentos, um via atendimento presencial e um via atendimento telefônico. Nós capacitamos nossos atendentes, estamos disponibilizando para eles um folder de perguntas e respostas e também o release que foi publicado na imprensa, de maneira que o esclarecimento se dê de uma forma mais lúdica para que o consumidor venha a entender. Se ele não se sentir satisfeito no call center com a explicação da atendente, nós podemos fazer um envio por e-mail via o próprio atendente telefônico. A gente tem mais uma pergunta do estúdio, agora com Juliana. Muito bom dia, Almir. Quando a gente trouxe Juliana, aqui essa notícia, né, desse aumento, ainda essa semana, a gente fez um comentário aqui que é em relação à reclamação dos consumidores, né? Os consumidores aí de energia elétrica falam que o reajuste acaba sendo ruim, o pessoal acaba reclamando bastante por conta da qualidade do serviço prestado pela Eletrobras. A gente recebe muitas reclamações, principalmente pelas nossas redes sociais, de localidades que ficam horas sem energia, não conseguem entrar em contato com a Eletrobras para ver qual é o problema, se existe uma previsão para a volta dessa energia. Então, vai ter investimento também nessa qualidade técnica aí desse serviço? Juliana, nós precisamos esclarecer que esse reajuste é totalmente desatrelado dos nossos recursos de investimento. Os investimentos da concessionária são avaliados pela ANEEL a cada 4 anos, que é no processo de revisão tarifária, onde são repassados índices de eficiência, avaliados os índices operacionais e os investimentos são contabilizados no ativo da concessionária. Ou seja, nossa última revisão foi no ano passado, 2013. O próximo processo é 2017. Todo investimento realizado pela Eletrobras, ele tem uma fonte garantida à parte, independente da tarifa desse momento. Ele só será repassado a tarifa na revisão tarifária e se de fato trouxer os benefícios esperados aos consumidores. Muito obrigado, então, Almir, por seus esclarecimentos, mas vale lembrar também que a Eletrobras tem que intensificar, né, anda fazendo isso, mas tem que intensificar também o combate às perdas, né, os famosos gatos, aqueles altos consumidores que não pagam, porque a gente sabe que tem muita gente que tem energia e não paga, para ser a contrapartida, né, diante de um percentual, sim, considerado bastante alto, mas como disse o Almir, necessário diante dessa realidade. Agora fica a questão aí, é buscar formas de economizar, aprender a economizar energia elétrica, quer seja no chuveiro, quer seja nos eletrodomésticos, dentro de casa, mudar o comportamento para garantir aí, ou pelo menos atenuar, né, o impacto no bolso, no orçamento doméstico. Voltamos aos estúdios, Jornal da Paz da Manhã. Juliana, Thaís. Você tem toda a razão, Aurélio. Reduzir aí o consumo de energia, usar essa energia de forma muito mais inteligente é o caminho, né, que precisa seguir. Mesmo que não haja aí problema nos reservatórios, a gente precisa realmente consumir, né, os nossos recursos naturais com muita cautela. Agora, eu gostaria que você perguntasse para o Almir se existe algum risco, Aurélio, de racionamento para os próximos meses, para os próximos anos, já que a gente está com os nossos reservatórios tão em baixa. Bom, o Operador Nacional do Sistema já sinalizou que nesse ano não há o menor risco de que nós tenhamos racionamento. Para o ano que vem, nós dependeremos do período climatológico de novembro a março, que é considerado o período chuvoso para as principais bacias hidrográficas do país, que dão sustentabilidade ao sistema elétrico. Então, para o ano que vem, teríamos que aguardar algum tipo de sinalização climatológica para fazer alguma avaliação. Mas, nesse momento, não há o menor risco. Até porque é bastante complicado fazer uma previsão climática com tanta antecedência. Obrigado mais uma vez, Almir.